Boa noite, amigo. Nós vamos ter o prazer de receber o Wilson de Paula, que é o secretário de Fazenda, de Fazenda ou da Fazenda? Secretário de Fazenda ou da Fazenda? De fazenda. De Fazenda. Como o senhor assumiu e só depois que assumiu foi que conheceu a governadora, foi? Tivemos um primeiro contato, boa noite a todos. Tivemos um contato em 2022. Conversamos um pouco sobre o nosso alinhamento, a nossa escola do ponto de vista de administração tributária, um diagnóstico de Pernambuco que foi muito bem feito, eu tive acesso a tudo. Em dezembro ela fez um convite formal, minha família aceitou e eu aceitei também. Quando foi no dia 2 de janeiro de 2023, eu desembarquei em Recife na madrugada e a conheci no Palácio, então, ali por volta das 9 horas da manhã. E antes, quais foram as atividades que o senhor teve? Bom, eu sou auditor de carreira da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, exerci várias funções na Secretaria de Fazenda e fui secretário de Estado de Fazenda no Distrito Federal. Qual é melhor, de ser do Distrito Federal ou de ser de Pernambuco? Como cidadão pernambucano, né, eu diria que Pernambuco foi um grande desafio, né? A situação de 2023 do Estado de Pernambuco exigiu um trabalho enorme, então eu tenho assim hoje um foco e uma missão no Estado de Pernambuco. Mas o exercício dessa função ela é complexa em qualquer unidade da federação. Ô secretário, quando o senhor assumiu, Pernambuco não podia pedir 10.000 réis emprestado, que estava realmente numa situação muito ruim. Como é que o senhor reverteu? E agora Pernambuco pode pedir dinheiro emprestado? Pois é, veja só, encontramos um déficit em Pernambuco da ordem de 1.370 bilhões de reais do ponto de vista financeiro, aproximadamente 7 bi de orçamentário. Então foi uma situação complexa de reversão e nós tivemos que fazer um trabalho coletivo com todas as secretarias de Estado, que é um time fantástico. Fizemos inicialmente um olhar no gasto, então fizemos um enxugamento da máquina do ponto de vista dos gastos excessivos. Importante dizer que naquele momento, em 23, nenhum serviço público essencial teve corte, ao contrário, alguns tiveram expansão, tanto a saúde quanto a educação, quanto a segurança. Então nós fizemos um corte realmente naqueles excessos. Foi um corte da ordem de 600 bilhões de reais financeiro. Associado a isso, nós fizemos um trabalho de recuperação de crédito. Foi o maior refis, o maior PERC da história de Pernambuco. Foram mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais regularizados. Né? Pernambuco teve uma arrecadação de ordem de 600 milhões de reais naquele ano, composto com a redução do gasto, a gente então conseguiu fazer um equilíbrio. Não há como também não associar ou não deixar de citar, inclusive até ressaltar, o trabalho que foi feito na Assembleia de Pernambuco. Na Assembleia nós aprovamos todos os projetos da área tributária, inclusive o realinhamento das receitas, aí pensando em Pernambuco já no futuro da reforma tributária, e com esse realinhamento nós nascemos aí em 2024 numa situação mais equilibrada. E conseguimos ali então em 23, conseguimos números que elevou a capacidade de pagamento de Pernambuco de tal forma que pudéssemos fazer as operações de crédito, e antecipo aqui, no seu programa, João, de que a gestão da governadora Raquel Lira tem capacidade de pagamento até o final de 2026, já nesse momento, no final de 24. Olha, no final do ano passado, a governadora obrigou a volta de vários funcionários que estavam à disposição de outros órgãos, de outras prefeituras, e ela me disse que precisava fazer aquilo, que tinha quadros de alto nível que estavam em prefeituras e estava fazendo falta, e era difícil conseguir pessoas daquele nível. Voltou muita gente para a Secretaria de Fazenda? Tivemos alguns retornos, alguns foram mantidos, eu acho que a governadora tem esse compromisso, né? São pessoas realmente de um gabarito elevado, são pessoas comprometidas e são pessoas que conhecem o que estão fazendo e estão contribuindo de forma significativa para Pernambuco. Então foi nesse sentido, vários permaneceram, alguns retornaram, mas colegas hoje da Secretaria de Fazenda que exercem funções em
em outros municípios, permanecem lá exercendo sua atividade. Eu confesso que gostaria muito de tê-los aqui, mas a gente tem a responsabilidade e a solidariedade de saber que eles estão desenvolvendo outras tarefas, são tarefas importantes, que, ao final, olhando para o estado de Pernambuco, ela compõe e ajuda a gente nesse processo, olhando para Pernambuco no futuro. Luiz, como é que está a situação da inadimplência em Pernambuco? Tem muita gente que não paga imposto? Olha, o nível de inadimplência de Pernambuco, ele não é muito diferente do que é o do Brasil. Mas eu gosto de tocar nesse assunto para colocarmos aqui alguns elementos que nós tínhamos na legislação tributária de Pernambuco que, de alguma forma, levava à inadimplência maior do que ela é hoje. Um exemplo, a multa do IPVA no estado de Pernambuco, e aí era uma situação singular no Brasil, uma vez não pago o imposto e uma vez o contribuinte notificado desse débito, a multa era de 100%. Ou seja, nós estávamos falando ali de uma multa de atraso. A Secretaria de Fazenda refez esse processo e hoje é uma multa moratória de 0,25 prorata, chegando no máximo a 15%. Então imagine um contribuinte que não conseguiu pagar seu IPVA em um determinado momento e daqui a pouco ele tem que pagar o dobro. Então isso levava então a um quadro de inadimplência bastante acentuado, que o nosso PERC de 2023, nosso refis, né, ele ajudou muitos contribuintes nesse sentido de vir para a inadimplência. Outro ponto importante que a gente já observa uma mudança no comportamento do contribuinte e contribuindo com o incremento da arrecadação do Estado de Pernambuco é o Programa de Conformidade de Pernambuco, que foi uma determinação da governadora dentro do seu plano de governo, que era: Wilson, precisamos melhorar o ambiente de negócio em Pernambuco. Então nós precisamos rever multas, nós precisamos rever parcelamento, nós precisamos rever correção monetária. Então foi nesse sentido que nós criamos o programa de conformidade de Pernambuco, que se chama Coopera, onde o contribuinte tem, antes de qualquer ação punitiva, ele tem uma oportunidade de se autorregularizar sem a penalidade. Então isso vem trazer. E, além disso, a Fazenda também mudando essa relação com o contribuinte e informando a ele: olha, há uma inconsistência aqui, você vai ter uma oportunidade de corrigir. Então, esses dois movimentos fundamentais, ou seja, fazendo a proporcionalidade na aplicação de multas e oportunizando o contribuinte em auto se regularizar, isso trouxe um ambiente novo e um indicativo menor de inadimplência no Estado. O senhor recuperou a indústria do leite, não foi? Como foi essa história do leite? Essa história do leite, na verdade, foi quase um ano, João, quase um ano trabalhando. Foi um trabalho que envolveu todo o setor e uma orientação no início do debate, né? O que chegou até mim foi que há 20 anos esse problema persistia e que eram promessas e, enfim, que nunca tinha se dado uma solução consistente e estruturada. Debatendo esse assunto com a governadora, ela disse uma frase que foi o que a gente seguiu como orientação: converse com todos e olhe a cadeia por inteiro. Não adianta conversar ou com o primário, o produtor primário, nem com a indústria, nem com o distribuidor. E olhe sempre para a prateleira. Nós não vamos fazer uma política tributária que vai aumentar preço na prateleira. Então, diante desse cenário, iniciamos as conversas. Foram praticamente um ano para a gente chegar numa modelagem, mas todos sentaram à mesa e todos conversaram, debateram. Foi um trabalho intenso, mas eu diria que esse exemplo foi um exemplo de diálogo, de muita transparência e da capacidade que o governo tinha de entrar também com a sua contribuição. Para se ter uma ideia, no início, o nosso gasto tributário, ou seja, como a gente ajudaria a impulsionar, nós tínhamos algo em torno de 23 milhões, que era o nosso cálculo. Falou assim: olha, nós vamos ter que desonerar a cadeia nesse valor de 23 milhões ano, de forma que a gente possa fazer com que o produto circule sem os impactos que foi a orientação dada. Ao final, João, de 2024, a fazer a avaliação, esse gasto não foi de 23, acabou sendo de 2 milhões apenas. Por quê? Porque o setor reagiu de tal forma que o produto evoluiu no seu faturamento, na sua quantidade, de tal forma
que a gente acabou praticamente zerando o gasto tributário que teríamos. Olha, a governadora gasta muito dinheiro com ônibus escolar, né, porque é uma coisa impressionante o número de ônibus que ela está dando. E também na recuperação da polícia, né, que me parece que a polícia nem colete, os coletes já estavam vencidos, então o senhor não reclama não, ela quer dinheiro para a educação e para a segurança. Ela não gasta o dinheiro. Dificilmente eu vejo a governadora gastar dinheiro. Ela faz os investimentos. Esses investimentos são traduzidos nessas entregas, né, que são os ônibus, são os coletes, e nesse carnaval. Eu passei o carnaval do ano passado aqui, esse ano eu passei o carnaval aqui também. Ano passado eu não vi um helicóptero aqui. Esse ano eu tive a oportunidade de ir em alguns locais de carnaval. Igual eu olhava, tinha 3, 4 helicópteros fazendo a segurança das pessoas, drones, a polícia bem equipada, viaturas novas. Nós chegamos a ver em 23 para 24 alguns agentes da segurança pública empurrando os veículos. Então, era uma situação que realmente não dá para esperar segurança nesse aspecto. Também na praia, você vai à praia, tem jet ski, tem segurança, então, enfim, estamos reequipando, é um trabalho difícil. Eu diria até que a parte fiscal, a sustentabilidade fiscal que a gente está buscando, e estamos no caminho dela, a gente ainda não conquistou na sua plenitude, a gente está caminhando para isso. A situação ela era deteriorada em várias partes assim do estado. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o secretário Wilson de Secretário, o senhor ainda não estava aqui, mas havia uma espécie de tradição de Pernambuco do governo brigar com o governo federal. Era uma coisa terrível. E Raquel, quando assumiu, era de um partido de oposição, mas ela vislumbrou que era importante ela ter uma boa relação com o governo federal. É importante essa boa relação de Pernambuco com o governo federal? É fundamental. Eu acho que a governadora construiu essa relação. A governadora teve diversas vezes em Brasília. Não vou arriscar dizer que mais do que eu, porque eu, como sou de Brasília, tenho que visitar minha família toda É um semana. campeonato, né? Mas foi um campeonato, 23, não vou fazer as contas não, mas arrisco a dizer que talvez ela tenha ido até mais do que eu a Brasília. Talvez até minha esposa reclame um pouco disso. Ela disse, poxa, a governadora vem a Brasília mais do que você, né? Olha, Então foi incansável. Eu acho que o respeito e a, a eficiência no gasto e de tudo que ela conquistou nessas reuniões em Brasília, mostrando o resultado, mostrando a seriedade do trabalho, isso é algo que ela conquistou, é uma relação conquistada e construída. Obviamente faz parte do perfil dela, o diálogo, a transparência, e então acho que foi um resultado de um trabalho que foi fundamental. Foi fundamental nas operações de crédito que ainda conseguimos fazer ainda no apagar das luzes ali de 23, foram 3,4 bilhões de reais ainda ali em 23. Foi antes da virada, de recebermos o rebaixamento para a Capag ser a nossa uma Capag. vergonha, não foi? Assim, foi pirro, né? Foi dado, dito que foi dado, mas logo no mês seguinte, obviamente, que ali em fevereiro, na primeira oportunidade que eu tive na Assembleia Legislativa de Pernambuco, aqui no Parlamento, a gente já sabia disso, foi anunciado lá, ainda houve alguns ruídos e tal, mas quando foi no final do ano isso foi demonstrado. Então, acho que é uma relação hoje de muito respeito, uma relação que deve muito às madrugadas e às noites e às viagens que a governadora fez. E, obviamente, o que ela entregou. A governadora ela não se compromete, ela não promete nada, né? Ela faz um compromisso, seja na relação com o governo federal, seja na relação com os servidores, seja na relação com os fornecedores ou prestadores. Então, é essa governadora que nós temos. Pernambuco deve algum precatório? Nosso precatório de Pernambuco é um precatório, eu diria,
comparado a alguns estados, Paraíba e o próprio Distrito Federal, ele é administrável. Hoje, por exemplo, nós teríamos condições de quitar nossos precatórios. Obviamente, então por que que não quita os precatórios? Porque o precatório tem um seu próprio rito, mas nós estamos completamente em dia com o nosso precatório, não temos nenhuma intercorrência com relação a isso, inclusive nossas certidões junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco estão todas em dia, até porque nós precisaríamos delas para realizar as operações de crédito. Então, uma coisa interessante, assim, se nós estamos realizando operações de crédito nesse volume, nessa velocidade, com os bancos, o sistema financeiro nos recebendo de porta aberta, isso significa que nós temos uma boa avaliação e a boa avaliação passa pelos precatórios. E o percentual do custo do governo do estado com os funcionários está dentro do limite? Nós estamos, vamos falar um pouco do melhor diálogo, da melhor negociação, melhor relação que eu pessoalmente eu fiz esse trabalho em Brasília em 2015 a 18, eu fazia foi um período mais complexo do que nós vivemos aqui, um pouco mais complexo, que aqui também foi bastante complexo. Nós fizemos toda uma negociação, Assembleia Legislativa, os processos transcorreram com tranquilidade. Hoje nós temos o menor índice de comprometimento da série histórica de Pernambuco. Hoje nós estamos aproximadamente com comprometimento de 40,38, é o menor da série histórica. Então, ou seja, nós temos hoje um comprometimento pessoal dentro de algo razoável. Ainda pode ser um pouco melhor, porque o comprometimento deve dar espaço para as novas contratações. Inclusive, é com muita responsabilidade que a mesa, composta por todos os sindicatos, sempre pautam. Assim, aqui não é uma pauta simplesmente de reajuste salarial. Isso os próprios sindicatos, de forma muito responsável, assim, nós precisamos de espaço também para novas contratações. Então, o comprometimento não é um espaço somente para reajuste. Então, estamos fazendo um trabalho, são contratações de professores, da segurança pública, tudo dentro de uma sustentabilidade fiscal. Uma das prioridades da governadora, através da ADEPE, é trazer novas empresas. Uma empresa grande que chega é importante para a finança do estado, né? É muito importante. E tivemos algumas, né, algumas empresas que chegaram, e um dos elementos aqui, junto com a ADEPE, junto com o Guilherme Cavalcante, Desenvolvimento Econômico, que é uma conversa muito próxima que temos, ao contrário de algumas unidades da federação, onde a Fazenda ainda tem algumas dificuldades com o desenvolvimento econômico, aqui a nossa relação, a gente caminha junto nisso, e temos como norte para chamar e, fundamentalmente, para manter as empresas aqui, a melhoria do ambiente de negócio, a simplificação e uma relação de confiança entre o governo e as empresas. E aí a Fazenda fazendo essa interlocução com as empresas, junto com o desenvolvimento econômico. Então, isso está propiciando um ambiente onde não estamos perdendo mais empresas. Aqui, algumas empresas grandes, iam embora de Pernambuco em função de um ambiente de negócio que não era transparente, não tinha segurança jurídica. Hoje nós temos um ambiente em construção, obviamente, mas a gente pode já afirmar que avançamos muito, um ambiente transparente, de diálogo e de segurança jurídica, fundamentalmente. Então a gente sabe dizer sim e a gente sabe dizer não quando o setor produtivo precisa. O setor produtivo precisa de uma resposta. A gente não pode ficar, talvez não, ou é sim ou é não, ou a gente vai se preparar para poder atender. SUAP é importante para Pernambuco. Oxe, SUAP É a joia da é a coroa. joia, né? Premiado internacionalmente. É um trabalho fantástico que o Márcio está fazendo. E a gente, ali com uma pequena contribuição, estamos também trabalhando, fazendo uma avaliação, aí a Secretaria de Fazenda mais aberta, dialogando mais, junto com o SUAP, fazendo um diálogo sobre as melhores cadeias, o que a gente pode agregar ou plugar ali em SUAP, para que SUAP realmente tome o seu lugar. E muita coisa vai acontecer em SUAP. E tem uma obra importante que é o Taekwondo, que começou agora, que já vem há anos, Já né? vem há anos, e a gente vai ser concluído e vamos ter o melhor porto aí. O reinício das obras da refinaria também é importante. Então, são mais de 8 bilhões de investimento, começa esse ano, né? Então, de fato, Pernambuco já tem anunciado coisas
concretas, 30 bilhões da iniciativa privada para investimento, né. Então, assim, nosso horizonte, João, é de muito otimismo, muito entusiasmo, o Estado fazendo a sua parte, né, fizemos investimento de 3 bi, o investimento do Estado é fundamental para o desenvolvimento, né, as rodovias, são mais de 1.500 quilômetros já ou restaurados ou refeitos, enfim, estamos dando essa estrutura, redesenhando as cadeias tributárias de alguns setores. O polo teste lá de Santa Cruz do Capibaribe. O polo teste é fantástico, né, é copiado, eh, nas minhas relações, né, minhas conversas com nossos secretários aqui do Nordeste, a gente está sempre discutindo sobre isso, é um polo é é que pode ser copiado, que vem como, né, uma geração de emprego, de renda e de dignidade, assim, para uma região tão importante. A nossa questão tributária, ela já de algum tempo ela foi resolvida, é uma carga tributária, razoável, com simplificação, e uma determinada proteção, né, porque a gente também tem que proteger. Hoje nós temos produtos importados, nós temos alguns elementos que a gente também tem que cuidar de casa, né. O senhor tem uma boa relação com os prefeitos, isso é importante, que haja uma ligação dos prefeitos com o governo do estado. É fundamental. Eu acho que aí a gente tem que falar mais uma vez da governadora Raquel e da Assembleia, quando a gente repactuou o valor das transferências, em particular o valor agregado, né. Nós repactuamos o valor do ICMS, redistribuímos melhor. Foi um processo importante de solidariedade entre os municípios de Pernambuco. Pernambuco ainda fazia uma distribuição ainda não equacionada, e isso foi muito importante. Nós queremos agradecer, doutor, isso e viram por que é que as finanças de Pernambuco estão tão bem, né. Antes não pagava a ninguém, não tinha crédito e agora está com dinheiro à vontade para a governadora fazer as obras dela. É estrada pelo estado todo e muitas obras que ela tem para esses próximos 2 anos, né. E não estamos devendo ninguém, E não está devendo não estamos ninguém. devendo ninguém. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.